A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento trazendo mais um vídeo com subsídios para a classe de jovens. Desta feita chegamos à lição de número 9, uma lição que vai tratar a respeito da doutrina dos apóstolos. Quem já é inscrito aqui no canal tem notado que todas as semanas eu tenho postado vídeos com resumo dos pontos principais de cada lição e também sugerido algumas possibilidades de abordagem, algumas dinâmicas que você pode utilizar na sua aula. Essa semana eu fui acometido de um probleminha na garganta, quase não consegui fazer o vídeo, mas pela graça de Deus aqui estamos para mais um vídeo rápido, trazendo aqui uma sugestão de metodologia para trabalhar o segundo tópico da lição. E também, no final, vou deixar aqui um pequeno trecho de uma participação minha e do meu irmão em Cristo, Josias de Oliveira, no programa Spoiler EBD, que é comandado pelo nosso coordenador pedagógico da classe de jovens aqui em Joinville, o presbítero Jonatas Lima. E nesse programa nós tratamos a respeito do amor, então talvez sirva aqui como um subsídio extra ali para o segundo tópico da lição. Mas antes de chegar no tópico de número 2, trago aqui também uma pequena dica em relação ao primeiro tópico. O ensino dos apóstolos era prático. É um tópico bastante conceitual. Então você pode utilizar aqui uma metodologia mais tradicional, lendo e explicando o conceito de apóstolo aqui para a sua classe, né? Também tratando aqui a respeito da doutrina dos apóstolos, né? E a praticidade dela aqui, que é o tema então do primeiro tópico. Mas é possível que dentro desse primeiro tópico possa surgir alguma pergunta a respeito dos auto-intitulados apóstolos que nós temos na atualidade. Haja visto que em muitos lugares têm surgido igrejas onde o principal líder ou o fundador do ministério se intitula apóstolo. Inclusive nas mídias, né, na televisão, existem aí alguns apóstolos modernos muito famosos. A minha orientação geral aqui é que o professor sempre deve evitar as polêmicas na sala de aula, pois muitas vezes elas acabam desvirtuando o assunto e não trazem edificação. Devemos, inclusive, nesse sentido, lembrar do conselho de Paulo a Tito: não entres em questões loucas, genealogias, contendas, nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Mas aqui, nesse caso em específico, né, caso surja esse assunto aí na sua classe, eu penso que uma resposta prudente é você procurar desvincular os atuais apóstolos daqueles que foram chamados e enviados pessoalmente pelo próprio Cristo. Então, no caso, os 12 e mais Paulo, né? Inclusive, o próprio Paulo, quando ele fala que a respeito do seu apostolado, em 1 Coríntios 15, 8, ele fala que Cristo apareceu por último a ele, né? Por último apareceu a mim como a um abortivo. O vocábulo aqui utilizado pelo Paulo no grego é ektroma, o qual tem gerado muitas discussões teológicas aí ao longo da história da igreja, né? Sobre o que significaria esta palavra, este termo, ektroma, mas via de regra pode ser entendido aqui como uma excepcionalidade, como alguém que nasceu fora do seu tempo, algo muito raro de acontecer, né? Então, analisando a lista dos dons ministeriais, nós vemos que está lá aqueles que são chamados também de apóstolos. Nós, como pentecostais, acreditamos na continuidade dos dons. Então nós entendemos que seja possível sim existir apóstolos hoje. Agora, no meu entender, a figura que hoje mais se aproxima de um apóstolo seria a daquele tipo de missionário, um missionário que vai para um local distante, um local inalcançado ainda, a fim de plantar e liderar a igreja do Senhor lá. Eu ressalto que essa é a minha visão pessoal a respeito do assunto, né? Então, é possível que um ou outro também desses novos apóstolos aí que se assim intitulam, né, talvez possam então ter sido chamados por Cristo para isso, né, como Paulo um dia foi. Agora, a grande maioria desses apóstolos que estão na mídia, que são famosos hoje, acabam compartilhando ensinos que ferem a ortodoxia, ensinos que são incompatíveis com a doutrina dos apóstolos originais. E aí, nesses casos, né, a orientação bíblica é que a gente rejeite isso, rejeite eles veementemente. Eu não quero aqui entrar, então, em polêmicas, né, detalhadamente aqui. Na verdade, essa é apenas a minha visão aqui pessoal a respeito do assunto. E o motivo de eu citar isso aqui é justamente por isso, né? Pode ser que aconteça na sua aula, surja essa pergunta e você, professor, tem que estar preparado, então, para respondê-la. Mas vamos então para a dinâmica da aula, aqui o tópico de número 2. No segundo tópico, a doutrina suscita o amor. A minha sugestão aqui é trabalhar o tópico com a ajuda dos seus jovens. Para isso, nós vamos utilizar uma variante da metodologia Phillips 66. Primeiramente, você divide a tua classe em 3 equipes. Tu escolhe ou pede que eles escolham ali 2 pessoas, uma para ser o secretário e a outra pessoa para ser o relator.
Depois você entrega a cada uma das equipes o texto base de cada tópico e dá um tempo de 6 minutos para que eles discutam então esse tópico ali dentro da sua equipe. E eles devem, coloque o desafio, a missão para eles devem encontrar para cada apóstolo exemplos práticos desse amor em ação. Pode ser versículos que estão sendo usados aqui pelo pastor Elias nas citações do tópico, podem ser eventos da vida desses apóstolos, né? Pedro, João e Paulo, que foram relatados na Bíblia, nos Evangelhos ou no livro de Atos, enfim, ou mesmo pode ser uma aplicação daquilo que o autor da lição está escrevendo ali no texto base. Durante esses 6 minutos em que eles estarão ali discutindo, o secretário tem a função de organizar essa discussão, a fim de que todo mundo consiga falar, expor a sua opinião, enfim, né, de forma organizada ou ordenada. E o relator tem a função de anotar as opiniões de todos ali, para no final conseguir organizar aqui uma fala, né, uma síntese, um resumo daquilo que a equipe pensou a respeito daquele assunto. As citações mencionadas, os exemplos, né? Então tudo isso é a função do relator, então ir anotando para compartilhar com a turma. No final dos 6 minutos de discussão, o relator então vai apresentar para a turma o produto final dessas discussões e o professor daí deve ir complementando, né, aquilo que eles forem ali falando. Então o professor pode ir sugerindo outra abordagem. No final, depois que todos os 3 grupos expuseram, então o professor vai finalizar o tópico aqui, aplicando talvez a síntese, né, desse tópico, que o amor é a base, o resultado autêntico da verdadeira doutrina, e também outra fala aqui que talvez tenha faltado ali na exposição de cada grupo. Eu acredito que essa será uma dinâmica bem interessante, né, caso você decida utilizar ela aqui, ou talvez uma variante dessa variante também, né? Então você pode aplicar aí dentro da realidade aí da sua congregação, da sua turma. Eu penso que é importante que a gente procure sempre trazer algum tipo de atividade assim que envolva a turma, né, que dê a eles também voz, para que eles falem, para que eles expressem a sua opinião, para que eles mostrem a forma como eles interpretam a palavra de Deus, né? E principalmente, que é o foco dessa atividade, essa questão da aplicação prática, porque pouco adianta nós termos muito conhecimento teórico se nos faltar as formas, as maneiras de pôr esse assunto em ação. E por falar em ação, o último tópico da lição é doutrina gera serviço, onde o autor aqui, o pastor Elias Torralba, ele parte do exemplo de Jesus, o servo por excelência, e aí ele vai definindo ali como que deve ser a prática do serviço cristão. Você que me assiste aqui de Santa Catarina e do sudoeste do Paraná, certamente vai estar muito bem preparado para aplicar esse ensino aqui aos seus jovens, porque no ano passado nós trabalhamos a nível da convenção, né, da CIADESCP, todo o ano de 2023 a temática chamados para servir. Então, com certeza você tem muito conteúdo a agregar aí neste tópico da questão do serviço. E de qualquer forma, né, você de todo o Brasil aí que nos assiste aqui no canal, certamente vai conseguir aplicar, né, com base naquilo que os próprios jovens já elaboraram então nessa dinâmica do segundo tópico, né, você vai conseguir então fazer essas conexões aqui com a questão do serviço que a vida cristã ela exige, né, que nós pratiquemos, de colocar aquele amor em prática, né? Então tenho certeza aqui que com a ajuda do Espírito Santo, que trará aquela aplicação prática personalizada que não pode faltar em qualquer aula de EBD, certamente a sua aula vai gerar muitos frutos. Mas por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a encontrar ideias, caminhos para conseguir lecionar a aula deste domingo. E se isso aconteceu, eu peço que você deixe o seu like, que compartilhe esse vídeo nos seus grupos de alunos, professores, superintendentes, enfim, para quem você achar que esse conteúdo aqui possa interessar, possa agregar. Desde já eu agradeço o apoio de todos os irmãos e as irmãs, as mensagens que também nos mandam aqui, né? E eu me despeço desejando então as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E deixo aqui no final agora esse trecho do programa Spoiler EBD, onde falamos um pouquinho mais a respeito do amor. Um forte abraço e até a próxima. Maravilha. Essa era uma pergunta, né, que estava lá. Se quiserem já dar a resposta. Quantos tipos de amor tem no grego? Qual foi a resposta mais votada na enquete? Então, estava assim, só como resposta certa. Vamos ver. Eu não tenho exatamente o acesso agora, Thiago, mas se eu tiver até o final do programa, nós vamos ver. Mas vamos lá. Eu vou pedir eu creio que essa todos devem ter acertado, é bastante bem conhecido, né? São 4, né, os tipos de amor no grego.
E até na pré-aula ali que eu gravei, eu falo um pouco sobre os três principais, né? Que é o amor eros, que a gente traduz como desejo, o amor filia, que pode ser traduzido como alegria, ou amizade também, e o amor ágape, que é o que os escritores bíblicos então acabam utilizando, que a gente traduz como o amor sacrificial. Mas além desses três que eu cito na pré-aula, existe também o tal do amor storge, né, que é o amor que envolve a família, né? Amor fraternal, então de pai para filho, de irmão para irmão. E a gente acabou abordando só os outros três tipos porque, como a própria Amanda falou, que eu acho que na live, né? Que você amar quem te ama, né? A gente amar os filhos, isso é uma coisa que não precisa muito de Deus na vida, né? Tu olha para uma pessoa que ele está com a vida dele toda errada, né? Um criminoso, um bandido qualquer aí, mas ele vai dar coisas boas para os filhos deles. Às vezes o próprio crime dele já é para isso, né? Para dar uma condição de vida melhor para sua família. Então ele tem amor, né? Não dá para dizer que ele é uma pessoa desprovida de amor. Mas é o amor, então, o amor storge, né? Um amor que, então, a todo ser humano isso está derramado. Os outros três tipos de amor, o amor eros, então, o amor desejo, é quando você deseja aquilo que você não tem. E esse eros também tá no ser humano, né? Eu acho que talvez seja o amor que a gente mais acabe desenvolvendo, assim, né? Enquanto carne, enquanto ser humano. Sim. E é muito utilizado hoje, principalmente na questão do marketing, da mídia, né? Ele sempre trabalha com esse tipo de coisa. Você nunca vai ver alguém, uma propaganda, né? Uma empresa dizendo, agora que você já adquiriu o seu carro, né? Você guarda o seu cartão de crédito e vá curtir o seu carro novo, né? É sempre dizendo, você conseguiu esse carro, mas tem um carro ainda melhor. Então você está sempre desejando aquilo que você não tem. E o amor da alegria, esse até parece bom, né? O amor filia, é o amor que vai fazer você gostar daquilo que você já tem, daquilo que você adquiriu. Só que o comentarista da lição ele vai trazer isso como um amor egoísta. Porque quando você está feliz com aquilo que tu tem, mas você não se preocupa em também compartilhar desse amor com os outros, com o teu próximo, né? A gente vai falar no próximo bloco sobre o que é o nosso próximo. Então esse é um amor que também não nos serve como cristão, né? Esse é um amor que todo mundo vai ter, igual o storge, igual o eros. Agora o amor de Cristo, né? O amor bíblico, então é o amor sacrificial. É o amor de 1 João 3,16. É muito conhecido o João 3,16, até eu citei o João 3,16 aqui. Mas o 1 João 3,16, esse já é um pouquinho mais complicado. Tanto de você saber ele, né? Não é muito enfatizado, como também de você viver ele. Se alguém, né? Nisto conhecemos o amor, né? Que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos outros. É forte, né?